Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo mais um vídeo da nossa série sobre teologia, estudos acerca da palavra de Deus, alguns conceitos bíblicos, informações importantes acerca da doutrina cristã. E nós vamos falar hoje sobre os nomes de Deus. Quais são os nomes de Deus? Com que eles estão relacionados? Como compreender a questão dos nomes de Deus relacionados nas Escrituras? E nós vamos aprender que os muitos nomes de Deus nas Escrituras apresentam uma revelação adicional de seu caráter. E eu te incentivo a assistir o nosso vídeo sobre os atributos de Deus. São 6 vídeos que falam sobre o atributo de Deus ou sobre o caráter de Deus, sobre as perfeições de Deus. Ou seja, não são meros títulos, quando nós nos referimos aos nomes de Deus, dados pelas pessoas, mas em sua maioria os nomes de Deus são descrições que ele fez de si mesmo aos homens, na sua revelação aos homens através da Bíblia. Sendo assim, revelam aspectos do seu caráter, do caráter divino, da natureza do próprio Deus. Mesmo quando nenhum nome em particular é usado, a ocorrência da frase, o nome do Senhor, revela algo a respeito do seu caráter. Ou seja, invocar o nome do Senhor era o mesmo que adorá-lo, conforme Gênesis 21:33. Usar seu nome em vão era desonrá-lo, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não seguir os requerimentos da lei do Senhor equivalia a profanar o nome do Senhor, conforme Levítico 22, de 2 a 32. E também os sacerdotes realizavam seu serviço em nome do Senhor, conforme descrito em Deuteronômio 21, versículo 5. O seu nome, ou seja, o nome de Deus, era a garantia da continuação da nação de Israel, conforme 1 Samuel 12, 22. Então, o primeiro nome de Deus aqui descrito na palavra de Deus, que é muito importante nós aprendermos, é o nome Elohim. Elohim, ok? Elohim, ele tem como seu uso, o termo Elohim é usado no sentido geral da divindade. E aproximadamente aparece 2.570 vezes no Antigo Testamento. Cerca de 2.310 vezes, esse é o nome empregado em referência ao Deus verdadeiro. A primeira ocorrência aparece já no primeiro versículo da Bíblia. E é usado também em relação aos falsos deuses, lá em Gênesis 35, de 2 a 4. Êxodo 12, 12 e Êxodo 18, 11 e Êxodo 23, 24. Então, Elohim é um termo usado no sentido geral de divindade. Se trocaria pela palavra divindade, como nós estamos abordando aqui, ok? Outra coisa muito importante, qual é o significado de Elohim? O significado de Elohim depende de sua origem. Alguns entendem que é uma variação da raiz que significa medo, e indica que a divindade deve ser temida, reverenciada ou então adorada. Outros, eruditos da palavra de Deus, o identificam com a raiz da palavra que significa forte, indicando uma divindade de grande poder. Mesmo que não seja conclusiva, a evidência parece apontar para uma derivação posterior, significando, no caso do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, que ele é o forte, que ele é um líder poderoso e que é a divindade suprema. Ok? A sua forma plural, Elohim, é uma forma plural e é peculiar ao Antigo Testamento e não existe em outra língua semítica. Ou seja, em geral, existem 3 pontos de vista sobre o significado desse termo plural Elohim. É um plural politeísta, Alguns pensam que é um plural politeísta, ou seja, a palavra originalmente tinha sentido politeísta e somente mais tarde adquiriu o sentido singular, como nós conhecemos hoje. No entanto, o monoteísmo do Antigo Testamento foi revelado. Não era um desenvolvimento, como muitos pensam, do politeísmo. Em segundo lugar, além de ser um plural politeísta, ser usado às vezes como um plural politeísta, o segundo significado é que é um plural trinitariano, que é o que nós cremos, ou seja, a deidade triuna é percebida no próprio termo, ou pelo menos entendida no termo Elohim, pelo seu uso nessa forma plural.
né? Contudo, aquilo que nós vemos aqui através desses vídeos, daquilo que estamos falando, é que temos que ler ainda mais o Antigo Testamento à luz da revelação do Novo Testamento para podermos entender essa questão da forma plural de Elohim. Ou seja, o plural pode permitir uma revelação subsequente da Trindade, mas isso é muito diferente de dizer que o plural indica triunidade. Também, o terceiro significado de Elohim como um termo plural é um plural majestático. Ou seja, o que é isso? Um plural majestático. É o fato de o substantivo ser usado constantemente com formas singulares do verbo ou com adjetivos e pronomes no singular. E isso é confirmado através de observações ao longo das Escrituras. Ou seja, esse plural de majestade demonstra a grandeza, a supremacia ilimitada de Deus, e isso também nós cremos. Além de ser um plural trinitariano, como nós já falamos, é o que nós cremos, né? Os reformados, os evangélicos, protestantes, também é um plural majéstico, né? Ou seja, demonstra a grandeza de Deus e a supremacia ilimitada do Deus da Bíblia, do Deus das Escrituras Sagradas. Diferentemente dessa primeira visão que nós mencionamos, que é o plural politeísta, como se fosse mais de um dos deuses do mundo, ok? Quais são as implicações desse nome, o nome Elohim? Se esse nome de Deus significa o forte e ocorre no plural majéstico, ou seja, se referindo à grandeza e à supremacia ilimitada de Deus, poderíamos esperar que fosse usado também em relação à sua grandeza e atos poderosos. E é o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Em relação à sua soberania, o que tem a ver Elohim com a soberania de Deus? Elohim é usado para descrever o Senhor como Deus de toda a terra, lá em Isaías 54, versículo 5. Também como Deus de todos os viventes, lá em Jeremias 32, 27. Também como Deus dos céus, lá em Neemias 2, 4. E também como Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, em Deuteronômio 10, versículo 17. Qual é a relação entre o nome Elohim e a sua criação, as suas criaturas? Ele, ou seja, o Deus da Bíblia, é o Elohim que criou todas as coisas, conforme nós vemos no Gênesis 1:1, Isaías 45:18, Jonas 1:9, nós vemos esse termo Elohim se referindo ao Deus criador de todas as coisas, inclusive os seres humanos. Segundo lugar, qual é a relação de Elohim com os seus juízos, ou com os juízos divinos? Nós vemos isso no Salmo 50, versículo 6, e no Salmo 58, versículo 11, tá bom? E também tem uma relação com as suas obras poderosas em favor do povo de Israel. Nós vemos isso em Deuteronômio 5, 23, Deuteronômio 8, 15 e no Salmo 68, versículo 7. Outros nomes, compostos de Deus, são nomes que têm a terminologia El no começo e um segundo nome logo na sequência. O primeiro desses nomes talvez um dos nomes mais conhecidos de Deus, é El Shaddai. El, E-L e Shaddai de S-H-A-D-D-A-I. Apesar de a origem dessa palavra ser incerta, muitos desconhecem a origem, a ideia mais aceita pelos eruditos da Bíblia é que Shaddai está associado a uma palavra acadiana que significa montanha. Logo, esse nome de Deus o caracteriza como o Todo-Poderoso, assentado sobre uma montanha. Esse é o nome pelo qual Deus apresentou seus patriarcas para confortá-los e confirmar a sua aliança com eles, como por exemplo a aliança abraâmica, a aliança com Abraão, lá de Gênesis 17, versículo 1, Gênesis 28, 3, Gênesis 35, 11, e no Salmo 91, de 1 a 2, nós também vemos essa menção, e Êxodo 6, 3 também vemos esse Deus que se apresenta aos seus filhos, e confortando eles e conformando a sua aliança com eles. Então esse nome também é usado muitas vezes em relação à punição do povo de Deus, ou seja, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, julgando o seu povo, punindo o seu povo, promovendo juízo ao seu povo por desviar-se dos caminhos do Senhor, conforme por exemplo Ruth, capítulo 1, versículos 20 a 21.
ok? Segundo nome de Deus, nomes compostos, ou seja, de dois termos, é o El Elyon. El Elyon. El de E-L e Elyon de E-L-Y-O-N. Esse nome significa o Deus Altíssimo e enfatiza a força, a soberania e a supremacia de Deus sobre toda a sua criação. Foi usado pela primeira vez por Melquisedeque. Melquisedeque, né, quando abençoou ali Abraão no Gênesis 14:19. Ainda que Isaías também, 14, registre a tentativa de Satanás de usurpar essa supremacia de Deus, esse nome, né, El Elyon, teria sido seu uso primário, ou seja, o uso primário, fazendo uma referência à força, à soberania e à supremacia de Deus, ok? Após as primeiras ocorrências nas Sagradas Escrituras, o seu uso, ou seja, o uso desse nome, só é visto por volta do ano 1000 antes de Cristo, quando é novamente utilizado durante o exílio babilônico e também na literatura poética. Nós vemos no Salmo 9, versículo 2, vemos também Daniel 7:18, Daniel 7:22, Daniel 7:25, Daniel 7:27, usa esse termo El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo. O terceiro nome composto de Deus é o El Olam. Esse nome significa o Deus Eterno, fala da eternidade de Deus, e é derivado de uma forma que no original em hebraico significa o Deus da eternidade, o Deus que possui, que é eterno e que também possui a eternidade e que compartilha essa eternidade aos seus filhos, né? Os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Esse termo, né, El Olam, se encontra em Gênesis 21:33 e ele esse nome enfatiza a imutabilidade de Deus no Salmo, por exemplo, Salmo 100, versículo 5 e no Salmo 103, versículo 17. Está ligado também a uma força inesgotável desse Deus eterno, desse Deus da eternidade, conforme nós vemos em Isaías 40, versículo 28. Quarto nome composto de Deus é El Roi, ou seja, o Deus que vê. El de E-L e Roi de R-O-I. Ou seja, Agar, né? Agar deu esse nome a Deus quando o Senhor falou com ela antes do nascimento de Ismael, conforme nós vemos o Deus que vê lá em Gênesis 16:13. Ok? Outro nome importante é o nome Iavé. O segundo nome básico, né, para Deus é um nome pessoal, Iavé, ou Iavé, Y-A-H-W-E-H. O Senhor, né, esse nome, o Senhor, posteriormente foi grafado para nós em português como Javé ou Jeová. É o nome usado com mais frequência, ocorrendo mais frequência na Bíblia, nas Escrituras, ocorrendo 5.321 vezes no Antigo Testamento. Então, ocorre pra caramba o nome Iavé, que traduzido em algumas traduções brasileiras se coloca o termo Jeová, Javé ou Senhor, ok? Qual é a origem desse nome Iavé? Esse nome aparentemente deriva da raiz Hawa, que significa existir, ou seja, o Deus autoexistente, como o lugar também onde cai uma árvore, conforme declara lá em Eclesiastes 11:3. Ou seja, a raiz Hawa significa existir, ou então o lugar onde cai uma árvore. Ou desenvolver também, a palavra desenvolver, como lá em Neemias 6:6. Talvez ambas as duas ideias, né, tanto existir como desenvolver, possam ser combinadas em um significado para o nome de Deus ao dizer que ele o revela como aquele que é autoexistente, ou seja, um Deus autoexistente, um Deus que está ativo, operando, agindo. E nós sabemos que agindo Deus, quem impedirá? Qual é a revelação do nome, né, desse nome Iavé? Esse nome foi usado por Eva, lá em Gênesis 4:1. Também foi usado pelas pessoas nos dias de Sete, um dos pais, né, da humanidade, no versículo 26 de Gênesis 4. Também com Noé em Gênesis 9:26, também com Abraão, em Gênesis 12, versículo 8, e Gênesis 15, de 2 a 8, mas foi a Moisés que o significado mais amplo desse nome foi revelado. Deus disse que o mesmo, tendo aparecido aos patriarcas,
não era conhecido por eles pelo seu nome Yahvé, mas Deus se revela ali como Deus autoexistente, o Deus que está ativo, Yahvé, no Êxodo principalmente, capítulo 6, versículo 3. Ou seja, o significado do nome não era conhecido em sua totalidade na época de Moisés, e principalmente em seu sentido mais profundo, como nós conhecemos hoje. Ou seja, essa revelação, né, a revelação veio a Moisés, esse patriarca tremendo, esse um dos pais, né, do povo de Israel, principalmente naquele episódio da sarça ardente, quando Deus identificou-se a ele como o eu sou, eu sou o que sou, lá em Êxodo 3,14. Ou seja, a ideia principal era que Deus estava presente com o seu povo, o povo de Israel, um Deus autoexistente, um Deus que age, um Deus que opera no meio do seu povo. Também Yahvé é considerado um nome sagrado. Yahvé era o nome pessoal de Deus, pelo qual ele era conhecido pelo povo de Israel. Então, no período, por exemplo, pós-exílico, começou a ser considerado um nome sagrado e, portanto, não era pronunciado pelos israelitas naquela época. Assim, o termo Adonai normalmente era usado para substituí-lo. Adonai no sentido de criador. No século 6 ou 7 a.C., as vocais de Adonai foram combinadas com as consonantes Y, H, W, H, para lembrar aos que liam as escrituras nas sinagogas de pronunciar o nome sagrado como Adonai. Daí surgiu o seu termo derivado, que é Jeová. Tudo isso serve para ressaltar a grande admiração que os israelitas tinham e o grande temor que esse nome despertava no coração dos filhos de Israel naquela época, e também deve despertar em nós hoje. Qual é o significado, né, desse nome Yahvé, que aparece de várias facetas? Em primeiro lugar, enfatiza a autoexistência imutável de Deus. Isso pode ser apoiado pela etimologia e pelo uso que Cristo, o próprio Cristo, fez de Êxodo 3,14 em João 8,58, quando ele confirma a sua declaração de existência eterna, ou eu sou o que sou. Enfatiza ali a autoexistência imutável de Deus na pessoa do próprio Cristo. Segundo lugar, também assegura que Deus está presente em meio a seu povo. Ou seja, Yahvé tem esse significado, que Deus está presente no meio do seu povo. Nós podemos ver isso claramente no Êxodo 3,12. E também, em terceiro lugar, está ligado ao poder de Deus para operar em benefício de seu povo e para manter a sua aliança com esse povo abençoado de Deus. Isso foi ilustrado e confirmado pela sua ação no livramento do povo do cativeiro egípcio, descrito em Êxodo 6,6. Ok? Então, enfatiza a autoexistência imutável de Deus, nesse nome Yahvé, assegura que Deus está presente em meio ao seu povo e também está ligado ao poder de Deus para operar em benefício de seu povo, para manter a sua aliança com ele. E isso foi ilustrado no livramento do povo do cativeiro do Egito. Então saia do Egito, saia do mundo, entre no coração de Deus, no reino de Deus, deixe para trás as coisas velhas, eis que tudo Deus faz novo na sua vida, viva a vida com Deus, viva uma vida santificada, consagrada, abençoada, busque esse Deus Todo-Poderoso que tem esses nomes descritos na palavra de Deus, nomes que se referem ao caráter, à sua natureza, as características, ou as virtudes, ou as perfeições desse Deus maravilhoso. Louvemos a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Faça seus comentários abaixo, compartilhe com outras pessoas, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.